Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, no capítulo 7. Juízes, no capítulo 7. Eu quero ler com vocês os versículos 1 a 8. Juízes 7, de 1 a 8, e nós vamos pensar sobre os atributos dos valentes. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a à mão, à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Amém. Gideão, ele tinha um enorme desafio pela frente. O desafio de Gideão era vencer os midianitas. E a primeira coisa a fazer foi convocar o povo para a batalha. E para boa surpresa de Gideão, 32.000 homens se apresentaram para o combate. Nós sabemos que eram 32.000 homens por causa da contagem no momento da primeira seleção. Não é? 22.000 voltaram, permaneceram 10.000. Portanto, 32.000 homens se ofereceram para o trabalho. Só que havia ainda um problema, era gente demais. Aos olhos de Deus, aquele não poderia ser o número que deveria ir para a batalha, pois era bastante numeroso o grupo. E por que Deus fez isso? Deus não queria correr o risco desses homens se vangloriarem achando que a vitória teria sido em função do tamanho do exército. E aqui a gente tira a nossa primeira lição. Para Deus, número não é documento. Número não é documento. Quantidade, gente, nem sempre é vantagem. Aliás, o texto nos diz que neste caso quantidade atrapalharia. E a gente aprende, a gente entende, olhando, por exemplo, para o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, ele diz que Deus é Deus de pequenos começos. Deus é Deus de pequenos começos. Nós não podemos ignorar isso. Então se inicia em Israel um processo de seleção de valentes, que aponta para nós aqui o texto alguns atributos que são indispensáveis, algumas qualidades que são inegociáveis para os homens e mulheres que lutam as batalhas do Senhor. A pergunta que eu quero responder com vocês hoje é: qual a relevância desse texto para nós? Hoje, a CIB vai eleger diretoria, comissão de finanças, departamentos, que no próximo ano vão auxiliar o pastor no serviço à igreja. No serviço à igreja. Os homens e mulheres que serão eleitos não servem ao pastor.
O pastor não serve a esses líderes apenas e não serve a si mesmo. Pastor e diretoria e comissão e departamentos juntos servem a igreja. Servem a igreja numa visão de futuro que nós temos definido para nós a médio prazo. A visão que eu tenho para esta igreja, o povo que eu contemplo, quando eu, seu pastor, olho para esta igreja, é uma igreja focada em pessoas, não em programas. Uma igreja focada em gente, não em gestão. Eu não estou dizendo com isso que programas e que gestão não são importantes. Se você tem assistido às aulas, a Treliça e a Videira, você entende o que eu estou tentando dizer. Mas uma igreja focada em pessoas, uma igreja fundamentada na palavra, que retém essa palavra e que reparte essa palavra, uma igreja firme nas suas prioridades, que é o reino de Deus e a sua justiça, e que por isso ora. Então, uma igreja cujo foco é pessoas, uma igreja cujo fundamento é a palavra, e uma igreja cujas prioridades são o reino de Deus e a justiça do Senhor. Uma igreja que sabe equilibrar muito bem a obra de treliça, que são as estruturas e os programas, com a obra de videira, que é a palavra, a oração em função de pessoas. Sem deixar, gente, que a treliça se sobreponha à videira. Sem deixar que programas, sem deixar que estruturas sejam mais importantes do que gente. Agora, eu tenho consciência de que não é fácil ser esta igreja. Não é fácil ser uma igreja focada em gente. É muito mais fácil ser uma igreja focada em programas. Não é fácil ser uma igreja focada ou fundamentada na palavra. É muito mais fácil ser uma igreja fundamentada em distração religiosa do que nas Escrituras. E não é fácil ser uma igreja cujos membros têm como prioridades não só as próprias vidas e seu próprio conforto, mas o reino de Deus e a justiça. Eu diria até que ser uma igreja, sim, sem o Espírito de Deus é impossível. Eu não tenho a ilusão de achar que eu vou encher essa igreja a ponto de termos que construir algo maior em pouco tempo com esse tipo de visão. Eu tenho convicção disso. Leva tempo ser uma igreja focada em pessoas, fundamentada na palavra, firme nas prioridades do reino e na justiça. E para que essa igreja seja construída, a gente precisa de valentes para compor os cargos de liderança. Homens e mulheres que estão dispostos ao exercício de inúmeras tarefas, meu povo, que são imprescindíveis para a realização da nossa obra. A gente precisa, olhando para esse texto que nós lemos de Juízes, de um povo que lidera com coragem e compromisso. Coragem e compromisso. Coragem. Nesse processo de qualificação para a batalha, Deus nos revela que valentes não podem parar pela timidez, pela covardia, pela fraqueza de ânimo, pela deslealdade. Ou seja, valentes não param pelo medo. E é muito fácil para nós nos paralisarmos quando a gente é colocado por Deus na frente de batalhas. Quando Deus nos põe à frente de batalhas e as coisas não acontecem da forma como gostaríamos, no ritmo em que almejávamos, a primeira tendência nossa é desistir e é paralisar e deixar a coisa caminhar. Nós não podemos ser assim, por isso que Deus, de cara, quando olha os 32 mil homens que se apresentaram para a luta, diz em Juízes 7, verso 3, diga, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. E aí o texto diz que 2/3 do povo foi embora. 2/3.
Então, não fique assustado quando você descobre que para cargos de liderança, geralmente, é uma minoria da minoria que geralmente se dispõe. Sempre foi assim. A Bíblia diz que aqueles que estavam tremendo de medo poderiam ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Por que Deus faz essa seleção de cara? Porque Deus sabe que o medo nos neutraliza. Medrosos não podem tomar a dianteira nas batalhas. Pessoas que têm medo de se expor. Pessoas que têm medo de ser derrotadas em suas opiniões. Pessoas que receiam críticas. Pessoas que temem o desconhecido à frente. Pessoas que têm medo de consequências por causa de posturas que devem ser assumidas. Medo de não conseguir realizar tudo isso. Todos esses sentimentos, eles podem existir no coração de uma pessoa normal em cargo de liderança. Eles existem, os medos existem. Mas esses medos não podem nos fazer, como diz o texto, tremer a ponto de paralisar. Porque do contrário, nós vamos ser presas fáceis. E mais do que isso, medrosos não podem estar à frente, porque fazem com que o exército se torne presa fácil. Mas Deus, quando fala das leis sobre a guerra, lá em Deuteronômio 20, versículo 8, olha o que mais um medroso faz na frente da batalha. Deuteronômio 28, por fim os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Gente medrosa na liderança desanima o povo. O orgulho pela vitória rouba a glória de Deus. Por isso Deus reduz de 32 mil para 300. O orgulho rouba a glória de Deus. Agora, o medo rouba o poder necessário para a vitória. É por isso que os valentes, homens e mulheres, precisam ser homens e mulheres dotados de coragem. E a pergunta é, de onde vem a coragem? Ela não vem de nós, gente. Ela não vem da nossa capacidade, ela não vem da nossa força de vontade, ela não vem da nossa habilidade. A coragem que glorifica a Deus vem do Senhor. Daí, se você ler o texto, Juízes 7, de 9 a 15, se você ler o texto, você vai descobrir como é que Gideão e os valentes que com ele iriam para a batalha, como é que eles obteriam coragem. Deus põe Gideão para observar o que os outros, os midianitas, estavam falando sobre Deus. E Gideão descobre, quando ele vai negaciar, quando ele vai investigar, escondido, espionar, ele descobre que Deus já estava lá, agindo no coração dos midianitas, colocando neles medo e pavor. E ao saber que Deus age por eles, ao descobrir que Deus é Deus que vai adiante de nós nas batalhas, Gideão recobra coragem. Então a coragem dos homens e mulheres que vão servir à frente na liderança da CIB, são homens e mulheres que têm coragem não pela capacidade, apesar dela ser importante, não da força, apesar de ser necessária, não a habilidade. Tudo isso, se não for regado pela consciência de quem Deus é e de como Deus age por nós, não vale para Deus. De onde homens e mulheres de Deus extraem coragem para lutar? Eles extraem coragem para lutar do conhecimento que eles adquirem de Deus e da observação que eles fazem do fato de que Deus está sempre adiante de nós, vencendo a luta por nós, quando Ele nos destaca para uma batalha. Então, se Deus chama você para o exercício de 2017, saiba que Ele já está lá na frente, vencendo por mim e por você. Segundo, o compromisso. Além da coragem, o texto fala que era necessário compromisso.
E o compromisso seria medido numa circunstância mais trivial. Gente, Deus nos testa nas circunstâncias mais triviais da vida. Deus testa esse povo diante do filtro d'água. Quando o povo abre a geladeira para beber água, é ali que Deus está observando e dizendo: esse serve, esse não serve. E Deus diz: olha, 10.000 ainda é muito, eu quero reduzir esse número. Então faz o seguinte, chama esse povo para perto do rio e deixa eles beberem água. Aqueles que forem igual um cachorrinho e pegar a água com a mão, sabe quando você chega na fonte d'água e você abaixa assim, você se abaixa e você pega e bebe? Esses eu quero para mim. Agora, aqueles que se agacham e lambem a água e vão com a boca na água, tudo abaixado, esses manda para casa. Por que Deus faz isso? O que a atitude de quem bebe água com as mãos revela e o que a atitude de quem se ajoelha para beber revela? Os puritanos diziam que quem se abaixa para beber água e pega com a mão, demonstra que enquanto estão bebendo a água, eles estão com seus olhos atentos. Enquanto eles estão bebendo a água, eles estão agachados, é muito mais fácil levantar e sair correndo se for necessário. Quem bebe com a mão não prioriza conforto. Agora, quem se agacha e se ajoelha e enterra o rosto na água, revela distração. Revela que não está muito conectado com as coisas ao redor. É presa fácil diante de um ataque. É gente que perde tempo com seu conforto pessoal. Gente de compromisso é gente preparada para o combate a qualquer momento. É gente que discerne que não existe trégua, sabe que não há zona neutra, disposta a se sacrificar pela causa abraçada, sabedora de que isso glorifica a Deus. Por isso, quando bebem água, abaixam-se, pegam com a mão, e enquanto estão bebendo, seus olhos estão ao redor. Suas pernas prontas para impulsioná-los para o combate. É gente disponível, é gente preparada, é gente que não vive para si mesma. Nossa igreja precisa de gente assim nesse momento, irmãos. Eu já disse e repito, sozinho eu não vou conseguir. E também digo o seguinte, eu tenho estado extremamente feliz com os homens e mulheres que têm se disposto a servir a igreja ao meu lado. Tem sido um ano de lutas, de dificuldades, de trabalhos, e foi apenas o começo, há muito o que fazer. Mas saibam que eu não estou terminando esse primeiro ano triste, desanimado. Pelo contrário, eu tenho hoje muito mais desejo do que o desejo que eu tinha no dia 9 de janeiro, quando tomei posse. E é esse tipo de homem e mulher que eu gostaria que se dispusesse para estar comigo e que a igreja discernisse. Aos homens e mulheres que nós vamos eleger, quando nós elegermos os líderes para o próximo ano, eu tenho 3 orações. A primeira é que a igreja, pela graça e sob a sabedoria de Deus, discirna quem são os corajosos e comprometidos que Deus separou como valentes para essa tarefa. Segundo, que a igreja unida, siga na execução do que Deus tem nos conferido como tarefa. E lembrem-se, irmãos, nós somos uma igreja de bebês e de terceira idade e tudo que está empreendido nesse intervalo. Então nós somos uma igreja cujas prioridades são todas as faixas etárias. Isso é difícil de gerir. Mas que nós tenhamos o entendimento de que precisamos nos unir na execução do que o Senhor tem conferido para nós como tarefa. E juntos possamos nos levantar e partir para o combate. Com fé, com esperança e com amor. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, essa é a minha palavra de encorajamento.
Que Deus nos abençoe com homens e mulheres de coragem e compromisso. Coragem não significa brutalidade. Tem que ter doçura, tem que ter amor. Coragem no reino de Deus não significa sangue nos olhos. Significa alegria nos olhos e disposição de entregar a vida pelo outro. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja assim, e tem que começar pela nossa liderança. Então que o Senhor nos abençoe com coragem e com compromisso, dando-nos valentes com esses atributos. Vamos orar para a gente proceder com a assembleia? Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos agracie com homens e mulheres de coragem e compromisso. Pessoas que não se ajoelham e enterram o rosto nas águas dessa vida, mas pessoas que se abaixam, bebem água, com suas pernas prontas para correr, com seus olhos atentos ao redor. Ó Deus, homens e mulheres cuja coragem é alimentada no Senhor, em quem o Senhor é e no que o Senhor faz, por aqueles que no Senhor confia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.